internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a paz do Senhor esteja no seu lar, esteja com você. Muito bom estar com você aqui também. E, como eu estava falando, como é bom a gente ter essa certeza de que o Senhor, Ele em todo tempo, Ele de alguma forma, Ele tem nos ensinado, Ele tem caprichado em fazer o melhor para as nossas vidas. E a gente vai vendo que quando a gente entende bem isso, quando a gente se posiciona com Deus, como já foi falado aqui hoje, no tempo de Deus, entende o tempo, entende que é o tempo, a gente começa a descansar mais, a gente começa a esperar mais, a gente começa a ter mais fé, a gente começa a entender que realmente é o melhor caminho, é a melhor escolha. E isso vai deixando a gente mais tranquilo para viver nesse mundo tão cheio de pressões, de opressões, de necessidades que nós precisamos todos os dias sair, né? A gente tem uma frase que diz: a gente sabe matar um leão por cada dia, né? Tem gente que mata leão, mata urso, mata um monte de coisa, né? Não é fácil, cada um tem as suas batalhas, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus projetos, as suas necessidades. E o que Deus vai falar aqui hoje com você é algo maravilhoso, e eu creio que você vai sair daqui abençoado demais. Porque eu creio que essa palavra, assim como falou meu coração, falará grandemente ao seu. É exatamente isso que a gente vai entender aqui hoje. Que a maioria das pessoas, elas querem estar no resultado, mas dificilmente querem fazer parte do processo. Ter o resultado todo mundo quer ter. Falar, eu consegui, deu certo. Mas fazer parte desse processo, para chegar aonde Deus quer que você chegue, para chegar aonde você sonha, para chegar no sonho alinhado com a vontade de Deus, sabe aquelas coisas todas que a gente já sabe? Esse processo é individual. O processo é individual. E fazer parte desse processo que vem as batalhas, que vem as lutas, que vem as dificuldades, que vem esse lance de tempo de Deus. Enquanto a gente não compreende aquele nosso tempo de aprendizado, vamos dizer assim, logo no início da nossa conversão, aqueles que são novos na fé aí, eu falo, nossa, eu pensei que as coisas iam acontecer no pilim-pilim, né? Na varinha mágica. E muitas vezes as coisas se tornam até, aos nossos olhos, mais difíceis. Mas o trabalhar de Deus, ele é maravilhoso, gente. Quando a gente entende exatamente isso, a gente vai ver que nós somos bem-aventurados. Quando a gente entende que o projeto de Deus, esse processo é um projeto de Deus para mim, que é um projeto de Deus para você, que é um projeto de Deus para o seu esposo, que é um projeto de Deus para a sua família, que é um projeto de Deus para os seus filhos, que é um projeto de Deus para a tua casa, para os teus sonhos, para tudo, você vai falar, calma aí, esse processo faz parte do plano. Esse processo que eu estou passando faz parte do plano de Deus. E quando a gente fala, então eu entendi, eu vou me posicionar esperando. Eu vou me posicionar esperando. Aí o que é esse lance de se posicionar, Silas? O que é se posicionar na presença de Deus? Eu digo que a primeira coisa é você amar estar na presença dele. Não ser um peso. Isso não pode ser um fardo. Estarmos aqui não pode ser aquele lance, poxa, mais um dia eu vou ter que ir na igreja. Não. Tem que ser um lance de ouvir para a igreja, meu irmão, já adorando. Lembra de domingo passado? O pastor falou sobre isso, sobre estar na igreja em adoração. Não deixa a tristeza desse mundo, os medos, as batalhas te afligirem a ponto de, no momento de você ter aquele seu momento separado para você mesmo, para adorar a Deus, você deixa passar. Então vamos estar aqui adorando em nome de Jesus, porque eu creio que Deus se alegra disso. E a palavra de hoje está lá em Mateus
Mateus capítulo 5. Aqueles que forem achando, por gentileza, que puderem, se coloquem de pé em nome de Jesus. Capítulo 5, a partir do verso 1, quem achou, diga amém. Amém. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano eterno Pai, na tua santa, rica e maravilhosa presença que nós estamos. Obrigado, papai, por tanto amor e carinho. Obrigado, Senhor, por mais um dia o Senhor nos presentear, Pai amado, com uma rica palavra. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, dos nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado, Senhor, por todas as nossas crianças. Obrigado pelos projetos desse ministério. Obrigado, Senhor, pelos sonhos desse ministério. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir que eu seja o ministro do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por me escolher, Pai. Obrigado em nome de Jesus por poder pastorear esta igreja, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, Pai amado, e eu lhe peço que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. E tudo que podemos neste lugar, Papai, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus, lindão. Isso. Então eu gostaria que você ficasse já aguardando esse tema. A maioria das pessoas querem o resultado e não querem viver o processo. Amém? A gente vai vendo que Jesus, nessa época, ele percorria toda a Galileia. Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando os enfermos, os males, libertando, fazendo a obra. E as pessoas começaram a conhecer Jesus Cristo. A sua fama, a palavra diz que correu por toda a Síria. Aí trouxeram então todos que sofriam, acometidos de várias enfermidades, em tormentos, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, começou a seguir Jesus. E chega uma hora de Jesus, vendo toda aquela multidão subir no monte. Esse é o famoso sermão do monte. E a palavra de Deus é tão rica e linda, que Jesus, vendo a multidão, sobe no monte, assenta-se nele. Os seus discípulos se aproximam dele e Jesus começa a abrir a boca. E não foi algo que durou pouco tempo, durou muito tempo. Eu fico olhando, as pregações de Paulo, de Jesus, as pregações de tantos homens de Deus, às vezes duravam o dia todo. E a gente está vendo que as pessoas iam se reunindo naquele lugar, se reunindo com uma grande atração, queriam ver Jesus Cristo. E Jesus começa a ministrar, abre a boca e ensina, dizendo. Isso me chama tanta atenção nesse versículo, porque Jesus estava ensinando. E o que a gente vai aprendendo, graças ao Senhor nesse ministério, é que a gente vai aprendendo.
Então Jesus ele vai nos ensinando nos dias de hoje também. Quando ele vai dizer bem-aventurados, ele vai dizer feliz, alegre, grande felicidade. Grande felicidade você que espera em Deus. Feliz é aquele que espera no Senhor. Bem-aventurado é aquele que chora, porque a palavra de Deus diz que os que choram serão consolados. Então, meditando nesse verso, a gente vai vendo que muitas pessoas às vezes estão no choro. Às vezes não é um choro aparente, às vezes é o choro lá no seu quarto, é o choro na sua casa, é o choro no cantinho, é aquela tristeza, a dor que invade. E Deus vem falar com você. Deus trouxe uma mensagem para falar exatamente com você. Muitas vezes a gente se pega assim, triste, cabisbaixo, sem explicação, com tantos sonhos, mas muitos deles não se concretizam e a gente vai meio que desanimando. Aí chega no domingo, o pastor chega e fala: não, mas você não pode ficar desanimado. Aí talvez passe na sua cabeça: mas pastor, eu não tenho ânimo para nada. Aí dentro talvez tenha alguma coisa tão forte que não deixa a pessoa sorrir mais, não deixa a pessoa se alegrar mais, não deixa a pessoa abraçar mais, não deixa a pessoa viver essa felicidade que Deus tanto quer que você viva. Talvez as pessoas que estão ao seu lado querem que você viva também, mas parece que nesse instante, aquele momento, esse processo, essa etapa do processo deu uma pegada e a gente não quer mais saber de nada, a gente quer parar, a gente quer desistir. A vontade muitas vezes é a gente sumir. Muitas vezes é falar: chega, não aguento mais nada disso, eu quero parar com tudo, quero viver outra vida, quero sumir, quero desaparecer. E você vai ver a pessoa no talo, meu irmão, no topo da sua paciência, do seu emocional. E sabe o líquido de tudo isso que Deus te trouxe aqui para falar: eu tenho ouvido o teu choro. Para falar: eu tenho visto o teu choro, eu tenho visto. E a palavra de Deus vem para você dizendo: ei, felizes os que choram. Porque Deus conhece seu interior, minha irmã, meu irmão. Deus conhece aí dentro. Eu talvez não conheça. Por mais intimidade que a gente tenha, a gente talvez conheça superficialmente. Por mais que eu queira talvez te ajudar, talvez eu não consiga. Mas quem está falando aqui consegue. Quem está falando aqui te cura. Quem está falando essa noite contigo te liberta. Eu creio, Pai. Quem está falando te transforma. Aleluia. Quem está falando transforma a sua casa, transforma seu casamento, transforma os teus sonhos, transforma. Basta você pegar tudo que Deus já está falando desde o início e juntar tudo na palavra de abertura, na ministração do louvor e com a ministração da palavra, que está só começando. E você já recebe um bálsamo dos céus para a tua vida para dizer: Deus está cuidando de mim. Você pode aplaudir o Senhor por isso, e ele diz assim: filho, seja feliz, seja bem-aventurado, porque nesse processo que você está passando, nessa fase desse processo, ela vai passar. Diga para quem do teu lado: ela vai passar. Vai passar, mas como mulher e homem de Deus, pega na mão se for possível, pega na mão de quem se ama aí. Isso vai passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Aleluias. Porque ele começa esse sermão cheio de poder. E essa alegria que ele fala, essa alegria de sentir, de desfrutar tudo isso, não é em meio a coisas que já estão tudo bem, só em meio às aflições, sabe? Que a gente vai vendo que esse cuidado de Deus de transformar nós em muito felizes é o alvo do Senhor.
Por isso que às vezes a gente confunde alguma coisa que a gente quer tanto, a gente insiste em ter, a gente quer ter naquela hora e Deus fala não, as coisas não acontecem, Deus está falando não, porque isso aparentemente vai te fazer feliz para você, mas é Deus que conhece lá na frente. É Deus que está falando. Se eu estou falando não para você, você está diante do meu altar, então espera. Então espera, você não está sendo, não vai passear agora, não está dando certo agora, para, espera. Mas está difícil segurar, não consigo segurar. Deus está falando para você esperar nele e passar pelo processo dando glória. Posicionado. É aí que pega. Passar o processo posicionado. Porque a gente tem um defeito de fábrica. A gente peca. A gente dá brecha. É aí que está a ministração de hoje. Para você viver as bem-aventuranças, você tem que aprender a fechar as brechas no meio do processo. Você gera qual fúria. Eu preciso fechar as minhas, você precisa fechar as suas. E aí sim a gente vai chegar no resultado alinhado com a vontade do Senhor. É que isso não é simples. E aí as pessoas desistem, as pessoas pecam, as pessoas erram exatamente no processo. Porque não aguentam esperar, não aguentam confiar. Começa bem, sabe? Começa bem. Mas às vezes o tempo de Deus, meu irmão, pode ser um dia, como pode ser um ano, 2 anos, 3 anos, ou mais, ou menos. Mas quando eu me coloco à disposição dele, falo, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou me posicionar diante de ti. Por isso que a gente vai falar que é no meio do processo que os posicionamentos fazem toda a diferença. Gênesis capítulo 39, vai lá para mim. Gênesis 39. Amém? Todo mundo aí? José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que o realizava. Agora o pastor aqui. Todo mundo conhece a história de José? Todo mundo? José é vendido pelos seus irmãos. José, todo mundo sabe que era um sonhador, um menino do bem, uma família do bem. Porém, era um cara que sonhava mais do que todo mundo ali. Ele se destacava. Seu pai, aparentemente, tinha uma preferência por José. Prepara uma túnica, coloca uma túnica bonita nele. Os irmãos sentem inveja de qualquer detalhe que acontece com José. E normalmente é assim com quem brilha. Normalmente é assim, meu irmão, com quem está cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo brilha. E a palavra de Deus ensina que José começa a enfrentar suas batalhas. Ele entra no processo. Começa o processo para a vida de José. E ao olhar a história de José, como começa todo esse processo, a gente fala, poxa, mas por que os irmãos José fizeram isso com José? Por que venderam José?
E começa a vir um monte de porquês. Talvez uma coisa que a gente não tenha prestado atenção é exatamente no tema de hoje. Será que não é um plano, um projeto de Deus para que José passasse pelo processo para chegar onde ia chegar, para poder ser um canal de bênção para uma nação? E às vezes eu saio de casa igual José, sentindo pequeno, frágil, abatido, sem força, desprezado. Que é só a aparência que as pessoas acham que José era. Mas José nunca foi assim. José sempre teve posição, desde menino. O poço, para ele, foi uma oportunidade. Golias para Davi foi uma oportunidade. O desafio que você enfrenta hoje é uma oportunidade para você se aproximar mais de Deus e falar: Senhor, eu quero viver na tua presença. Eu quero estar contigo, eu quero viver contigo. Então a gente vai vendo que José, ele entra nos processos adorando a Deus. A palavra de Deus ensina que quando ele chega em Potifar, quando ele é vendido para Potifar, ele já chega administrando a casa de Potifar, irmão. A palavra de Deus ensina, como a gente acabou de ler, o Senhor estava com José em tudo que ele realizava. Sabe por quê? Porque José, no meio do processo, jamais abandonou Deus. No meio das nossas lutas, das nossas batalhas, não abandone o Senhor. Se apegue a Ele, gruda nele. Fala: Senhor, eu quero viver mais contigo. Senhor, eu preciso mais da tua presença na minha vida. Eu quero mais da tua presença na minha casa, no meu trabalho, nos meus sonhos. E aí você vai vendo que dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a ser ajudante pessoal como administrador dos seus bens. Aí você fala: nossa, José estourou, está feliz, está alegre. Não tinha acabado o processo. A mulher de Potifar é usada pelo mal, está em cima de José. A mulher de Potifar. Todo dia. Então, Potifar entregou nas mãos de José tudo que tinha. E com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem deitar-te comigo. No entanto, ele a recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na sua casa e lhe confiou tudo que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nada nesta casa, mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Esse posicionamento de José vai dizer sobre caráter. O caráter de José é aprovado por Deus. Então, no meio do processo da batalha, no meio do processo da prova, ele tem um caráter aprovado. Ele passa mais uma etapa. E nós vamos ter várias etapas e provas da nossa vida. É isso que todos nós precisamos entender. Só que muitas vezes, até aqui então, o Senhor diz que é o seguinte: muitas vezes muitos aqui passaram o processo se afastando de Deus, não se aproximando dele, não confiando como tem que confiar. E ele está falando totalmente contrário para a tua vida. E o exemplo é José. No meio dessa batalha, dessa luta de todos os dias, ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. O posicionamento de José é típico de quem tem um caráter aprovado por Deus. Ele vai ter algumas características.
E uma delas, essa pessoa vai criando resistência contra o pecado. O pecado vai vir uma vez, o pecado vai vir duas, vai vir três na porta. A palavra de Deus diz que ele foge, ele se mantinha longe, porque ele já entendeu que aqui não era um problema, que uma hora ele poderia cair. E a gente sabe disso. Está ali toda hora batendo na porta a tentação, toda hora o pecado querendo entrar, toda hora. Uma hora que ele pega a faca, o que vai acontecer? Vai cair. Então José faz o que a Bíblia manda fazer. Ele se afasta do mal. Ele se afasta. Porque o diabo, meu irmão, a gente tem que entender que o diabo não brinca de ser diabo. E ele tem algumas características. Uma delas eu até com o Rafa essa semana. É a paciência. Ele vai esperando. Ele vai jogando a seta. Ele vai jogando. Agora, se ele encontra aquela casa ali posicionada, com caráter aprovado por Deus, resistente, ele só olha e fala: aqui vou sair fora. Processo. Nesse processo você precisa criar um negocinho chamado armadura. Você precisa estar armado até os dentes da palavra de Deus. Armado, sangue do Cordeiro na sua vida. Armado da presença cheia do Espírito Santo. Armado. Sua casa repleta da presença de Deus em todo lugar que você vai, meu irmão. No lugar que você vai, as pessoas precisam sentir a presença de Deus. Você fala: o que acontece naquele lugar? O que acontece naquela casa? O que tem naquela pessoa? O que tem naquele menino? O que tem naquela moça? Que alegria que tem naquela casa ali, passa por tanta batalha, tanta luta, está sempre dando glória. Por isso que Deus está falando: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos. Quantas vezes José chorou? Quantas vezes José ia ali para o seu canto e falava: pai, que luta. José se entristece ao ver os seus irmãos depois. José se torna governador do Egito, um canal de bênção, um visionário. Tem mantimento, guarda mantimento, produz, guarda tudo. Quando o povo inteiro precisa, vai comprar de José. Acaba em todo canto da terra, acaba tudo, só José tinha. O governo toma força, o governo rico, bem abençoado e direcionado pelo nome de Deus. E a gente vai entendendo que José não era grande, né? José era pequenininho, né? Talvez hoje você está se sentindo pequenininho, mas Deus quer te tornar uma pessoa grande. Grande diante dele. Esse é o lance. Não é diante dos outros, é diante dele. Propostas virão, meu irmão. Situações acontecerão para sair da presença de Deus. Coisas que te afastam da presença de Deus e você sabe o que é, vai te induzindo para você sair da presença dele. Depois disso, depois desse golpe que José passa, ele é preso ainda. Ele cai no cárcere. A palavra de Deus diz que até no cárcere as pessoas que estavam lá se agradam com ele. Aparentemente ele é esquecido durante 2 anos, mas fazia parte do processo. Então, quando a gente começa a olhar de outra forma, o que talvez era um problema para quem estava vendo, para José estava sendo uma bênção. Ele estava ali se fortalecendo, estava passando um processo, uma batalha, uma luta, dificuldade. Mas onde ele estava, Deus estava com ele. A ponto do carcereiro, do copeiro ali, se tornar amigo do servo. Então a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa para abençoar nossas vidas. Ela faz isso mais uma vez. Ela faz com a intenção de te ensinar que todo tipo de coisas que te afastam da presença de Deus, com toda a brecha, ela precisa ser fechada.
José ele só conseguia passar as fases porque ele fechou totalmente as brechas. Ele não caiu no golpe do mal. E é isso que a palavra vai nos ensinar. E para isso algumas coisas elas precisam fazer parte da nossa vida. As decisões que a gente precisa tomar, algumas coisas Deus vai ensinando. E Ele vai dizer no capítulo 26, 22, o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Eu gosto muito desse verso, porque ele vai dizer muito sobre a vida de todos nós. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá plena luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Como que eu estou vendo as situações hoje? Tem muita gente, irmão, que acaba amaldiçoando sua própria vida. Acaba trazendo mal com as suas palavras. Na hora do nervoso, na hora do desespero, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora que as coisas não são do nosso jeito. A gente acaba professando coisas que não são boas. Às vezes a gente pensa em coisas que não são boas. Às vezes a gente vê as coisas e aqui dentro está mentalizando coisas que eu não devo mentalizar. Sacou? Então a palavra de Deus ela fala: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então começa pelo meu olhar. Como que eu estou vendo as coisas que estão ao meu redor? Como que eu tenho digerido isso para mim? Eu tenho olhado com um olhar pecador? Ou tenho olhado com um olhar de santidade? Com o olhar do Espírito Santo de Deus? No caso de José, eu não posso cobiçar, eu não posso olhar, eu não posso desejar. Ele não podia. Então o que ele faz? Porque aquilo com certeza jamais vai colocar algo na tua vida que não te tenta. Vai colocar algo para você cair. Assim? Então o que acontece? O que ele faz? Ele se afasta. Porque ele está falando: se os meus olhos verem, o meu corpo não terá luz. E quando a gente entra nessa esfera, a gente vai ver que tem muita gente sofrendo por causa disso. Então Deus está te tratando em todas as áreas da vida, irmão. Seja ela emocional, seja ela sexual, seja ela profissional, seja ela familiar. Porque a palavra de Deus ela continua ensinando que ninguém pode servir, por exemplo, a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, um será leal e um desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a homem. A mesma coisa é o que ele fala aqui do dinheiro. Se o dinheiro é a minha prioridade, como foi colocado aqui pelo Silas agora há pouco, pelo presbítero, o que acontece? A minha prioridade é a grana, a minha prioridade é o dinheiro. Deus é o segundo plano. Eu só sirvo a Deus se eu ganhar alguma coisa. Eu falava isso com um amigo esses dias: eu só sirvo a Deus se eu ganhar. Se eu estiver na igreja ganhando alguma coisa, show de bola, eu vou continuar indo. Esquece esse ministério. A gente está aqui para adorar a Deus pelo que Ele é. É pelo que Ele é. Jamais. A gente pode estar em 2 pessoas, 10, 50, 100. A gente vai estar aqui, meu irmão, para adorar a Deus, para ganhar alguma coisa. É pelo que Ele é. É pelo que Ele fez. A gente vive o tempo da graça. A gente tem que estar aqui por amor a Ele, de entrega total a Ele. Aleluia! Porque Ele já está fazendo, Ele já fez. Cabe a mim e a vocês a gente se posicionar na presença dEle e falar: Senhor, eis-me aqui. Faz. Eu vou fazer a minha parte. Então a Bíblia vai ensinar: não tem como
Aí você vê as pessoas hoje, infelizmente, alucinadas buscando dinheiro, não que não possa buscar e não deva buscar, mas como já colocado, ele não pode ser a minha prioridade acima do Senhor. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter meus momentos, eu preciso sim, eu preciso ter os momentos da minha família, eu preciso ter o meu tempo de excelência com Deus. Um dos momentos de excelência com Deus, eu entendo que é esse. Eu creio que cada um está aqui dando o seu melhor. Então a gente vai vendo que o Senhor, Ele está ensinando. Jesus, Ele está ensinando. Diante do processo de todos que estavam ali ouvindo. A gente pega os jovens, o Cauã, Yasmin, meus filhos. Jovens, abaixo de 30. Quem que é abaixo de 30 aí? Olha o Bruno fica nem com vergonha, né, Bruno? Abaixo de 30 tem poucos aqui, não tem? 1, 2, 3, Só 4, mais 20 dias. 5. Eu não quis espalhar também, né? Deixa ela curtir os últimos momentos, né? Fica Paulo. 1, 2, 3, 4, 5. Só, né? A gente vai ver que é muito louco, porque a Bíblia, o Senhor, Ele vai dizer que o fruto, Ele se conhece, e a árvore se conhece pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Onde está isso, pastor? Está em Mateus mesmo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Cautelai-vos quando os falsos profetas, eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até aí. Cara, isso é maravilhoso, porque vai dizer aqui, sabe sobre o que ele está falando aqui? Na verdade, ele está falando aqui dos falsos profetas. Mas quando você olha essa palavra de Deus, o tema da mensagem de hoje, e o que Jesus ensina através dela, são muitas coisas. E uma delas é que isso aqui vai dizer diretamente com o meu testemunho de vida. Se você me conhece pelos frutos, a árvore demora um tempo para dar fruto, né, mano? Ou já nasce dando fruto. Eu comprei uma amoreira, amora, e o cara falou que já estava produzindo. Eu falei, pô, legal, mano, vou comprar, vou colocar lá na casa, da hora. Comprei um vaso bonito, então um vaso e tal. Eu estava crente que eu já vim com a amorinha. Agora não, jabuticaba. Agora não, jabuticaba. Cara, aí eu vi uns negocinhos, tipo uns pelinhos saindo dela assim, sabe? Aí eu liguei pra ele. Eu falei, meu amigo, mas você falou que já estava dando, que ia dar fruto? Ele falou, não, o fruto já é a folhinha. Aí eu falei, nossa, aí a palavra eu já estava preparando a palavra. Eu falei, meu Deus, faz parte do processo. O fruto, ele não vem assim. Muitas pessoas vão querer olhar só para a árvore, meu irmão. E às vezes não entende muito bem do processo. Vai falar, essa árvore aí não está com nada. Não espera o tempo. Só que quando a árvore está sendo ali regada, bem cuidada, está bem posicionada no lugar que ela deve ficar, nem tanta sombra, nem tanto sol, toma a sua chuva na hora devida, no tempo certo, tudo bonitinho, é adubada. Sabe o que acontece? No tempo certo, ela começa a dar fruto. E esse aí é o processo da tua vida. No tempo certo, os frutos vão vir. Aleluia. Mas se você tem que se manter posicionado.
Aí eu fico pensando se alguém pega a árvore lá e poda ela errada. Se alguém pega a minha árvorezinha e põe ela no lugar que ela não pode ficar, ou enche muito de água, ela sai do seu equilíbrio. Quando eu não saio do meu equilíbrio? Quando eu estou posicionado com o Senhor. Pode ver, o homem que busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele é equilibrado. Vem lá, vem cá, calma, vou orar, espera, tempo de Deus, vou esperar em Deus, não recebi de Deus, vou dar um tempo, calma, não é hora, não ouvi nada. Né? Então a gente vai vendo que vão ter sempre dois caminhos para a gente escolher. E Jesus também vai ensinar isso. No verso um pouquinho antes, no verso 3 do capítulo 7. Vai falar, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a uma perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontraram esse caminho. Só que quando a gente fala, a gente está falando é uma coisa. Mas quando você vê a Bíblia falando, meu irmão, é estreito. É estreito de verdade esse caminho. A porta do mundo é largona. Então, para fechar as brechas da vida espiritual, pode ser simples, mas às vezes é muito difícil. Às vezes precisa de muita batalha espiritual. Às vezes precisa de muito jejum, precisa de muita oração, precisa de muita intercessão. Às vezes o crente ele brinca com coisas que são sérias. Por exemplo, fechar a porta larga e entrar pela porta estreita pode ser tão simples para alguém que já está ali, já passou pelo processo. Mas quem está começando o seu processo, está enfrentando isso daí, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é pedir ajuda. Tem que pedir ajuda do Senhor Jesus e para quem você confia que anda com Deus. Precisa de intercessão, precisa de oração. É isso. Então o mundo espiritual, quando a gente fala de brechas, parece negócio, né? Parece um jargão, né? Fechar brecha. Não, fechar brecha no mundo espiritual não é simples. Porque se essa brecha já existe na vida de alguns, o que acontece? Para se fechar não é simples, porque aquilo já virou uma rotina. Tem muitas coisas que as pessoas nem olham como brecha, olham como uma coisa normal na vida. Eu não consigo desistir disso. Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu não consigo, porque esse é um negócio meu de infância. Brecha espiritual, batalha espiritual, guerra. Eu não consigo porque aconteceu na minha infância e bem-vindo, eu sou assim, eu tenho esse vício. E Deus quer que todos aqui deem frutos. Mas não é qualquer fruto. Não é para as pessoas só olharem de longe e falar, nossa, que bela figueira. Mas quando chega perto, mas cadê o fruto da figueira? Não. As pessoas têm que te conhecer pelo teu testemunho de vida. Que transformação que fez na vida daquele homem. Que Deus maravilhoso que transformou a vida daquela mulher, daquela família. Eles estavam quase separando, mas deu um reviravolta. Não é não, é que eles se aproximaram do Senhor Jesus e mudou a vida deles, cara. Eles entenderam que aquilo era um processo, que eles iam passar para ficar mais apaixonados ainda. E os casados aí agora, hein? Vem cá, é hoje. Então a gente vai vendo que essa parte do processo, ela não pode ser jogada fora. Se eu tenho brecha espiritual, eu tenho isso que eu preciso tratar. Preciso tratar. Quando eu reconheço, eu começo a ser abençoado. Quando eu reconheço, os frutos começam a existir. Enquanto eu não reconheço os meus erros, pecados, falhas, eu não apresento ele. Sabe o que acontece? Eu estou na brecha. Como que eu quero abençoar a tua vida se eu vivo na brecha? Como que eu quero abençoar a tua vida se eu não fecho a minha brecha? Eu posso estar levando muito para o posso estar levando maldição para todo mundo. Né? Como que eu posso te abençoar? Como que eu posso ser um canal de bênção para você se eu falo sim toda hora para o pecado?
Como que eu posso abençoar? Vamos botar mais um quadradinho. Como eu posso abençoar a minha esposa? Se eu tenho problema com sexualidade, com mulher, com adultério, como que faz? Como que eu posso abençoar minha casa, meus filhos? Como que eu quero que a minha vida seja abençoada se no meu trabalho eu sou corrupto? Eu sou mentiroso? Eu sou o cara do esquema? Como que eu quero, meu irmão, fechar a brecha e dar fruto, se tudo eu faço através de algum jeitinho? Crente, a gente precisa de um negócio chamado regra de ouro na Bíblia. Regra de ouro. Olha só. Portanto, capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Tudo que eu desejar para alguém, eu tenho que sempre estar me pondo no lugar desse alguém. Eu desejo isso. Mas e se fosse você? Eu quero isso. Isso para mim é bom, mas e para... Eu vi um negócio esses dias maravilhoso para os casados aí. Eu vi um negócio maravilhoso que dizia assim, cara, a partir do momento que eu casei, não sou mais eu que decido, somos nós. E o casamento que ele vive assim, ele já está ali, meu, com a porta fechada para muito pecado, para muito mal. Porque se a decisão é do casal, né? A gente pode falar de várias áreas, falar da vida financeira. Tem muito casamento arrombado, sabe por quê? Porque o casal não decidiu isso. E aí o marido vai lá, se acha no direito de fazer uma dívida, vai lá e faz, e depois conta para a esposa. Ou vice-versa. A mulher faz, compra em 24 prestação, não conta para o marido, chega em casa, comprei. Cartãozão. Mas você falou? Não. Cara, eu pensei que... Mas amor, B. Aí pronto. Deu uma mexe. Aí você fala, não, mas vocês vão se acertar. Mas aquilo vai tomando, querendo ou não, sabe, algumas proporções. Então a gente, como gato velho, tá? A gente vai fazendo o quê? Se posicionando cada vez mais com Deus e falando, eu não vou na brecha. Mano, eu vou fechar essas brechas. Irmão, eu vou fechar. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu já cometi várias. Você já cometeu um monte, né? Mas o que liga é fazer assim. Eu gosto muito de Davi, cara. Davi nunca pecou 2 vezes a mesma coisa. Ele errou uma, não errava de novo. Ele errou lá com Batseba. Com um preço alto, né? Todo mundo fala disso, todo mundo errou alto. Teve outros vários erros. Mas o que ele fazia? Ele ia lá, se consagrava, meu irmão, pedia perdão para Deus, se arrumava e jamais pecava de novo daquilo lá. Agora o problema, eu pequei naquele negócio. Aí Deus foi lá e, né, as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida, perdoou, está tudo certo. Me acertei com Deus, tem as consequências. Me acertei com Deus, mas eu vou lá e faço a mesma coisa. Passou 3 meses, eu acho que está todo mundo bem, todo mundo esqueceu. Eu vou lá e faço de novo. De novo. Aí o diabo só está aguardando que ele já te deu a corda e o banquinho. Aí ele vai lá e puxa o banquinho. É isso que tem acontecido em muitas famílias cristãs. Então, graças a Deus, aqueles que estão posicionados, dá uma bica em tudo isso. Quem está posicionado com Deus, ele segura. Aí eu fico falando, cara, por que não aplica? Por que não vive isso? Porque ainda não buscou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa preencher. Precisa estar cheio. Precisa estar cheio. Esvaziou um pouquinho ali o negocinho que você fala, puta, esse negocinho daqui da mentira, né?
Deu uma pegada esse mês aqui, eu dei umas 2 vaciladas. Eu preciso encher o pote de novo. Isso não pode mais existir na minha vida. Tira da sua vida a mentira. Tira. Ah, uma mentirinha. Ah, às vezes é as bobeirinhas. Só fala que eu não estou e você está. Né? Coisinha besta às vezes. Porque quem mente num pouquinho, mente no muito. Quem engana num pouco, engana no muito. Quem trai num pouco, trai no muito. É só questão de tempo. E você pode ver que aí a gente começa a não dar fruto naquela área. A área da, vamos dizer assim, da moralidade, sabe? Os frutos da moralidade, que a pessoa olha para você e fala, puta, aquele cara ali tem cara. Pode andar com ele. Pode ser que falou, está falado. Não existe lá na árvore. Não tem esse fruto ainda. Não. A sua árvore precisa estar completa. Cheia de fruto. O caráter aprovado por Deus. Uma pessoa que tem uma família abençoada através das suas orações, através do seu jejum, através da sua entrega. São coisas que ninguém precisa ver, mas que os frutos serão, isso serão, para a honra e glória do Senhor. E é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que buscar ser. Que adianta? A gente está aqui na igreja, falando que é crente, não sei o que lá, e vive dando mancada aí fora. Não tem sentido nenhum. E eu me coloco aqui à disposição de todos, para a gente, em nome de Jesus, estar cada vez mais fortalecido nesse sentido. E vocês me ajudam também. Esse é o lance. Fechar a brecha. Fecha. Vale a pena. Se tem algo lá que está acontecendo, que está te afastando de Deus, cai fora. Cuidado com o ego, que tira, querendo ou não, você também da presença. Às vezes a nossa vaidade se torna um Deus dentro da gente. Toma cuidado com isso. Eu acho que às vezes só eu estou certo, só você está certa, nunca está errada, tudo que fala é lei, sabe essas coisas? O crente não, cara, a gente precisa ouvir, a gente precisa saber ouvir, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ligar-se. Então, se vai buscando essa sabedoria em Deus, a gente vai edificando as nossas vidas, os frutos vão aparecendo e fala, caramba, que legal. Ah, você todo dia vai estar 100%? Todo dia? Não, cara, mas um equilíbrio a gente precisa ter. Eu preciso ser a mesma pessoa que eu sou aqui com você lá fora da rua. Essa é a minha busca. Eu não posso ser 2 pessoas. Eu não posso ser um cara falando aqui pro Lucas uma coisa, ele chega na minha casa, eu sou outro cara. Eu não posso aqui estar trocando ideia com você de coisas que são o meu posicionamento e chega lá fora e você vai falar, mas o posicionamento do cara não é esse não, viu? Olha Deus, imagina Deus olhando pessoas assim. Então Deus não quer isso para nós. Deus não se agrada dessas coisas. Deus se agrada de você firme na presença dele, fechando tudo que é brecha, dando fruto, exalando fruto, falando, meu, cara, que maravilhoso estar com esse cara, porque o que ele fala é verdade. Que maravilhoso estar com essa pessoa, que legal estar sendo um amigo dessa pessoa. E eu falo que assim, ser amigo de Jesus todo mundo quer ser, né? Mas para ser amigo de Jesus, no nível de Jesus, não é fácil, né? Hã? Parou para analisar isso, Silas? Ser amigo de Jesus, todo mundo quer ser. Mas será que Jesus seria meu amigo? Essa é a pergunta. Meu amigo vem me entrar no meu carro, trocar uma ideia comigo, vir para cá, confiar em mim. Fala, estou confiando em você. Poder dormir do meu lado, fala, vou pegar a estrada aí, pode dormir. Está em segurança. Vou na manhã aqui, vou manter. Tem uns carros com carro novo, quer acelerar. Fala, meu irmão, não pode, viu? Pega leve, viu? É na rodovia, na velocidade da pista. Então a gente vai vendo que Deus quer para mim e para você é exatamente isso. Então a gente vai sair daqui em nome de Jesus, eu creio com essa palavra, que você está sendo alicerçado mais uma vez na rocha. Que a sua família está sendo alicerçada na rocha.
Lembra dos dois caminhos? Agora você lembra também do sábio e do insensato? Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Talvez a minha casa até agora foi construída na areia. Então Deus hoje ele vem com rocha para você refazer o seu alicerce. Tem uma palavra que eu disse uma vez, às vezes a gente tem medo de recomeçar. Recomeçar é crescimento. Não é perda, é crescimento. O problema é quando eu estou insistindo no erro e não quero recomeçar. Às vezes, um relacionamento precisa de recomeços. Recomeços. Precisa se acertar, recomeçar e construir na rocha. O que passou, passou. Daqui para frente, é na rocha. Em nome de Jesus. E aí é bênção, porque cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não cai, porque os seus alicerces estão na rocha. Aleluia. Agora começa a construir a sua casa, a sua vida na areia, com mentira, com coisa errada, com coisa que não vai dar fruto. São frutos aparentes, são frutos de mentira, já nascem podres. O mundo inteiro vai falar que é bom, mas Jesus está falando que é ruim. É bom, não, é ruim. Aí muita gente vai pela osmose, né? Todo mundo está indo, eu vou também, né? Jesus está falando, não é lá, é aqui. Aí, e a palavra de Deus fala: pois todo o que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sobre a areia. Sacou? Então assim, a decisão é minha. Daqui para frente, e o legal de Jesus Cristo, o legal de Deus é que Ele está ensinando, sabe o quê? Eu posso começar agora de novo. Basta eu falar, eu errei. Eu estou errado. Não está legal. Desse jeito, eu estou dando brecha para todo lado. Pai, eu estou recomeçando. Vou começar do zero, a minha vida nova, e vai ser na rocha. Posicionamento com Deus aqui para frente, fala, agora é desse jeito. Ó, tinha aquela brechinha que eu estava dando aqui, pai. Eu não vou dar mais. Se você quer, meu irmão, mas se tem, Deus está falando, fecha agora. Fecha. Você vai ver que naquela área vai começar a dar fruto. E o fruto vem logo, meu irmão. Em nome de Jesus, o processo. Quando você toma uma decisão, meu irmão, é maravilhoso, porque Deus vai lá e começa a agir de uma forma tremenda. Pode ver. Pode ver as pessoas que buscam transformação e falam assim, eu era viciado nisso. Eu falei não. E não quero mais. Vai vir a primeira tentação, você vai falar não de novo. Vai vir a segunda, você vai falar não de novo. A terceira, você vai falar não de novo. Na quarta vez, já não te fala mais. Aquele negócio que era um tormento para você, não vai ser mais. Gente, eu fumei durante 20 anos da minha vida. Aí eu falei, eu nunca vou conseguir largar de fumar. Nunca. Eu me converti, aceitei Jesus Cristo e eu tinha um problema, irmão, com cigarro. Eu não conseguia largar de jeito nenhum, dentro da igreja. Mas eu tinha uma bênção de pastor, ele chegou em mim. Ele falou um dia assim, no meio de uma reunião, um monte de gente assim. Eu falei, ele não vai falar. Ele não vai falar. Ele falou, tem alguém com vício aqui? Perguntou, mas tem alguém com vício aqui? Porque Deus está me revelando que tem uma pessoa que tem um vício que não consegue largar. Aí eu falei, sou eu. Mas eu não levantei a mão. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, não levantei a mão não. Mas ele já olhou no meu olho assim, ó. Ele já sabia que era eu. Eu nem tinha trocado essa ideia com ele não. Eu me preocupava com o cheiro. Ficava antes, chegava, olha só como são as coisas. Eu chegava antes, ficava no carro, esperando, mascava um chiclete, dava um tempo passando perfume. Eu participava do louvor já. Mas quem estava errado? A igreja ou eu? É a gente que precisa da igreja. Não é a igreja que precisa de nós. É isso. Então a gente vai vendo que eu aprendi. Eu falei, cara, até quando eu vou passar vergonha?
Aí eu saí do culto, quietinho, louco para fumar um cigarro, doidinho para fumar um cigarro. A hora que eu entrei no carro, eu fui pegar o cigarro, a missionária usada por Deus, falar: Deus te usou tremendamente hoje. Você vai envergonhar Deus. Você vai envergonhar Jesus Cristo de novo. Cara, eu vou dar para a minha cara. Por isso que eu falo, nós precisamos ter do nosso lado pessoas de posicionamento. É sério, tanto o homem quanto a mulher, posicionado com o Senhor Jesus. Falei, para de palhaçada. Deus está te usando, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Só que enquanto você continuar dando essa brecha aí, como que Ele te usa? Cara, aquilo foi uma lavagem em mim. Eu nunca mais pus um cigarro na minha boca. Nunca mais. Deus me libertou, mas porque eu me posicionei. Isso é para todos nós. Tem testemunho aqui de irmão que foi viciado, irmão que não sei o que, passou gente por aqui que era ladrão, vários. Pessoas envolvidas com prostituição, gente, um monte de coisa. Se a gente se posicionar, a gente dá fruto. E a gente vira canal de bênção, se torna canal de bênção para a nossa casa, para a nossa família, para quem está ao redor, para todo lugar que você vai dar a planta dos seus pés, porque assim foi na vida de José e assim vai ser na sua. Em nome de Jesus. Então, recomeça hoje, se for preciso. Confessa os seus erros, os seus pecados, as falhas diante do Senhor e fala: Senhor, está aqui. A partir de agora, tudo que não te agrada, eu estou tirando. Ah, mas vai doer para fazer algumas coisas que eu não estou. Vai. Dói, mas é o seguinte, é Deus tratando. Às vezes um pouquinho de dor no ego, na minha vaidade, naquilo que eu tanto gosto, vai doer um pouco, mas às vezes a dor faz parte do processo. Às vezes não é só sorriso. E que em nome de Jesus você possa falar assim: agora eu sou bem-aventurado nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Falta essa aqui, mas agora eu vou trabalhar nessa. Apresenta para Deus. Não tenha vergonha não. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, que a sua semana seja de bênção, de vitória, de boas aventuranças. Para a honra e glória do Senhor, aplauda Ele, Deus é fiel. Aleluia! Oh, glória! Amém. Gente, meus irmãos que vão cear, quem vai cear? Levanta a mão.